Gênesis 22, de 1 em diante. Nós vamos ver uma história. Eu acho que é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, dentre tantas outras, porque é a exigência de Deus para Abraão sacrificar o seu filho. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. É fácil isso para Abraão, não? Sim ou não? Você acha que foi difícil para ele? Se foi difícil para Jesus, que estava na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, a Bíblia diz que em Deus não há treva alguma, não há sombra de variação, Ele é santo. Quando estava sendo imputado todos os pecados da humanidade, os seus, os meus, sobre Jesus naquele momento, Deus se afasta. E Jesus sente esse afastamento. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele vai orar no Getsemane, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Estava preocupado ou não estava? Estava ansioso ou não estava? Aí ele ora de novo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele já continua a oração, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. A terceira vez que ele vai orar, não sabemos nem que jeito que foi, porque a Bíblia não fala. Mas nós vemos aqui um anseio, nós vemos aqui, Jesus era homem e Deus, 100%. Nós não sabemos as emoções das pessoas, o que aconteceu com Jesus, mas pela situação, pela oração, a gente consegue perceber. A pessoa está atônita, está nervosa. Como que será que foi isso para Abraão? Me dá o seu filho, pera. Você está me pedindo um filho que eu nem te pedi e você me deu. Esperei 25 anos para ele vir. Quase 10.000 dias eu esperei. Agora você está me pedindo ele? Como assim? E foi o que aconteceu. Parece que é uma história horripilante, né, gente? Parece que é uma história de terror, porque o que é horripilante? Aquilo que causa pavor, medo, ansiedade, uma coisa assim, que a pessoa não consegue se conter, provoca calafrio, pavor. Como assim pedir o meu filho quando o nosso filho está doente, gente? Eu falo, Deus, dá vontade de falar para Deus, me põe no lugar dele, tira ela disso. Não é assim? A gente tem vontade. E aí, uma vez uma mãe falou para mim, estava tendo na EBD, estava sendo contada essa história, essa mãe, e ela falou que Deus é esse que pede um filho para uma pessoa. Eu falei, foi o mesmo que entregou o filho por você. Aqui o fato não foi consumado, mas o dele ninguém foi substituto. Aí a pessoa ficou parada. Dói, né? Dói. É para você perceber o amor de Deus. Aliás, a única maneira que Deus encontrou para falar do amor dele, o quanto ele nos ama, ele diz assim, ó, acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho? Gente, algumas esquecem. Não diga esquecer na escola, diga esquecer de não querer. Pode acontecer. E olha que a gente ama, hein? A gente ama. Então, ele encontrou esse amor. Porque já parou para pensar, gente? Olha aqui para mim. Quando existem algumas pessoas, os filhos que são presos, todo mundo para de visitar essa pessoa, menos a mãe. Não deixou de ser filho. Não deixou de amar. Quando eu fazia uma pesquisa no HB, muitas pessoas iam sozinhas. Quando era o filho, a mãe estava lá. A mãe e o pai, mas eu quero dizer a mãe porque nesse contexto, quando Deus fala, acaso pode uma mãe se esquecer do seu ventre, do filho que amamenta? Eis que todavia, se isso vier a acontecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado, na onde? Na palma das minhas mãos. E aí nós vemos um Deus que pede esse filho. Como que Deus pede? Ele não está pedindo alguma coisa, Ele está pedindo alguém. Ele não pede algo, Ele pede alguém. Como que Ele pede alguém? E Ele pediu. Mas é interessante que Deus nunca vai te pedir algo que você não possa devolver para Ele. Às vezes a gente fala assim, deixa teu pai e tua mãe aí, vem para a igreja mesmo assim, já que Ele não quer que você venha. Como assim? Mas a Bíblia diz que Ele deixou o pai. Deixa toda a sua glória aí, o seu dinheiro, vem para a igreja. Mas Ele deixou a sua glória. E Ele diz, perdoa. Eles não sabem. Quando Ele pede para a gente perdoar, Ele perdoou lá na cruz, no ápice do momento que Ele veio para a terra. Ele veio na terra para isso, para ir para a cruz. No ápice, no momento, provavelmente, pessoas que Jesus curou, expeliu demônios, curou da lepra, pessoas que viram o mar se abrir, enfim, gente.
pessoas que viram muitas coisas que Jesus fez, estava ali, dizendo: crucifica-o. E ele disse na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se ele pede para a gente perdoar, ele perdoou antes. Se ele pede para a gente deixar Pai, ele deixou antes. Se ele pede para a gente deixar as coisas desse mundo, ele deixou a glória. Tudo que ele pede para a gente fazer, ele fez antes. Ele testou. Como se dizendo: é possível. E no momento que ele estava testando, não estava sendo Deus não, tá? Porque aí ele seria desonesto. Ele estava sendo homem. Mas quando ele precisou mandar o vento ficar quieto, aí ele foi Deus. 100% homem, 100% Deus. Por isso, abra sua Bíblia. Gênesis 22, de 1 em diante, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Gente, não é só o diabo que vem com umas coisas impossíveis para o nosso lado, não. Mas a provação, e provou Deus a Abraão. A provação não tem o sentido de nos fazer cair, de nos fazer ser humilhado, de nos fazer se entristecer. Aqui pode até ter uma tristeza, né, gente, no começo. Mas a provação tem sempre um jeito no final de nos levar de volta para Deus. Diferentemente da tentação. A provação te aproxima de Deus. A tentação vem do diabo, te humilha, te deixa lá embaixo e te afasta de Deus. Provação vem de Deus e você amadurece. Tentação vem do diabo e te humilha. É diferente. Essa é a pedagogia de Deus. E aí, Deus, ele fala assim: provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ah, meu Deus, já tinha falado: sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? Não sei, ainda vou te falar, futuro. Sai no escuro. Eu só não sei o que Abraão falou para a mulher dele. Para onde nós vamos? Não sei. Vai dar tudo certo. Mas é interessante que este homem tem uma frase famosa que é a seguinte frase: Deus proverá. E eu vejo esse homem sem rumo, mas foi. Não sabia para onde ia, mas foi. E aí Deus agora pede outra coisa para este mesmo homem: Abraão, eis-me aqui. Se sou eu, Abraão, na hora já me dá um calafrio. Eita, meu Deus. Está pedindo um negócio de novo. Eis-me aqui, Senhor. Foi o que o pastor Márcio acabou de cantar, né? Eis-me aqui. E aí Deus chama Abraão e imediatamente ele responde: eis-me aqui. Versículo 2, ele disse: toma agora. Presta atenção. Toma agora o teu filho. Aí ele repete: o seu filho, qualquer filho? Não. O seu único filho. E ele disse mais um negócio para ficar mais difícil ainda. Parece que o negócio vai piorando, né? Toma agora o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama. Vai piorando cada vez mais. Não é o filho que dá trabalho, aquele rebelde. Ainda assim seria difícil. Mas ele fala: toma agora o teu filho, o teu único filho, aquele que falou que seria descendência da tua casa, de você, das suas entranhas, sairá a sua descendência. Ué, tá mandando matar agora. Olha só. É uma coisa louca. Tem hora que parece que a gente não está entendendo a linguagem do céu. Mas é isso mesmo que ele está falando com você. Faça isso. Imediatamente, no momento, parece que a gente... Peraí, será que eu ouvi direito? Se eu fosse Abraão, eu ia falar: deixa eu pensar nisso daí que você está falando, porque a gente precisa organizar as ideias aqui, né? E aí ele fala assim: pega agora, não é daqui a pouco, não é amanhã, pega agora. Você está disposto a obedecer agora? Esse tem sido muitas vezes o problema. Quando Deus disse para Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. Ele foi. Tum. Afundou, não interessa. Mas foi. E aí, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai à terra de Moriá. E oferece ali um holocausto. Agora ele fala o que é para fazer. E oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Eu já paro e penso na minha casa: se já estava falando, por que não continuou falando, gente? Eu ainda vou te dizer. É igual aquele versículo, né, que a gente lê de Jeremias: desce a casa do oleiro que lá falarei contigo. Eu penso de novo: mas gente, já não estava conversando? Por que não termina a conversa? Porque tem que descer, tem que obedecer. Né? E a palavra desce, ninguém gosta de ouvir. Sai,
Ninguém gosta de ouvir, a gente gosta de ouvir, entra nesse emprego que você vai ser promovido, você vai crescer, todo mundo gosta de ouvir isso, você vai prosperar, mas aqui para Jeremias, desce. Se você quiser continuar a conversa com Deus, obedece, e desce. Só que o descer para Deus é a obediência, é o subir. E muitas vezes o que falta para nós é a obediência. E olha o que esse homem faz, e vai para as montanhas que eu te falarei. Que eu te direi. Gente, Abraão, se ele fosse ansioso, ele deve ter sofrido, mas acredito que não. Aqui não deixa manifesto nenhuma mensagem, nenhuma palavrinha que a gente possa dizer alguma coisa desse tipo. Mas é interessante que muitos estudiosos falam desse texto como algo muito intrigante. O Deus que é contra um assassinato pede que um homem, o seu amigo, assassine o filho. Os estudiosos dizem que ele seria o segundo Caim. Já tinha morrido Caim, umas páginas para trás. E agora Deus pede. Olha, gente, o rei Acaz, a Bíblia diz que ele sacrificou, ele foi tido como um rei mau. Sabe por quê? Um rei ruim, péssimo. Sabe por quê? Fechou as portas do templo e sacrificou o seu filho aos deuses pagãos. E agora nós estamos vendo o nosso Deus pedindo para que Abraão faça algo desse tipo, dessa natureza. Mas olha que interessante, o próprio Deus livra os primogênitos lá no Egito, lembra? Eu vou ler para vocês, está em Êxodo 11, 47. Se você quiser abrir, Êxodo 11, de 4 a 7, não 47. Diz assim: Moisés fez então anunciar a Faraó, diz assim o Senhor. Cerca da meia-noite, parece um filme de terror aqui? Presta atenção. Olha o que Deus fala para Moisés falar para o Faraó. Moisés fez saber Faraó, ou disse. E ele está escrito assim: cerca da meia-noite, passarei através do Egito, e morrerão todos os filhos mais velhos de cada família, do país todo. Os primogênitos. Foi o que pediu aqui o primogênito. Presta atenção. Do país todo. Desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o mais velho do mais humilde escravo, inclusive todos os animais. Um grande clamor de morte se levantará em toda a terra. Olha, gente, não é bom ler essa parte, né? A gente fica, olha aí, a gente está vendo o poder de Deus, mas até então, antes de chegar ao final, o interessante é que a gente já sabe o final, então ameniza um pouco a tensão. Mas eu imagino que para quem não saiba o final dessa história, deve falar: gente, o que é isso? E olha só, se levantará toda a terra, nunca se terá visto tristeza semelhante. Quem está falando isso? O Deus Todo-Poderoso, temível. Nem antes nem depois, nunca viu tamanho clamor em toda a terra. Contudo, nem sequer um cão ousará ladrar contra alguém do povo de Israel, ou contra um só dos seus animais. Mas por quê? Para que saibam a diferença que o Senhor faz entre os egípcios e entre os israelitas. É um Deus que está protegendo os seus. E para trazer liberdade para esse povo, que nós acabamos de cantar, não mais escravos. Para deixar esse povo de ser escravo, todos os primogênitos do Egito morrem. Mas ele livra todos os primogênitos do povo de Israel, até os animais. Ninguém morreu. Pode ser que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Como é que eu sei disso? Está em Hebreus 11, 19, que diz assim: concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Lembrando que ainda ninguém tinha sido ressuscitado neste momento da Bíblia ainda. Mas ele acreditava. Ele já conhecia Deus. Sabe por quê, gente? Esse homem, ele conhece esse Deus, não é de ouvir falar, porque ele e Sara já eram velhos quando chegou a promessa.
Os dois, além de serem velhos, Sara era estéril. E além de ser estéril, essa mulher já não tinha mais, como é que eu posso falar uma palavra bonitinha que acontece com a mulher todo mês? Não, os seus dias? O ciclo, vamos falar porque está na televisão, tem que falar bonitinho. E aí, gente, Sara já não tinha mais os seus ciclos mensais. E aí, como que essa mulher ia ficar grávida? Então, nós estamos falando de um Abraão que provou do milagre de Deus. Aliás, Isaac é um filho milagre. E é esse mesmo filho que Deus vem requerer. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, te dou o que você precisa, mas não ame mais do que você me ama, viu? Eu estou em primeiro lugar. E aí, olha o que acontece no versículo 3. Olha o que Abraão faz. Estamos falando de uma criança, de um homem que conhece a Deus, mas que tem filho e que é homem e que é humano e que provavelmente ama esse menino. Você vai ver por que ele ama. Olha o que acontece. Olha o quão importante é você obedecer a Deus. Lá atrás existia uma promessa que Deus faria de Abraão uma grande nação. Mas não se cumpriu ainda. Mas já foi falado uma vez. Nós estamos em Gênesis 22. Já foi falado em Gênesis 15, acho que 17 também. Agora presta atenção. Olha o que Abraão fez. Na manhã seguinte. Ele não esperou depois. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Não dormiu até tarde. Eu acho que ele nem dormiu. Preparou o seu jumento. Deve ter colocado toda a sela, todas as coisas que precisava. Como será que esse homem estava aqui dentro? E aí levou consigo 2 de seus servos e quem? O seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto. Ia pôr fogo no menino, já está levando até a lenha. Presta atenção. E partiu para o lugar que Deus tinha indicado, naquela direção das montanhas, mas não falou qual montanha ainda. E aí, parece que Deus quer testar a nossa disposição, de como nós podemos confiar nele. Abraão estava disposto a obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. Como é que eu sei? Levantou cedo, no outro dia, chamou 2 rapazes para ajudar, cortou a lenha, arrumou o jumento, está rumo à obediência. Não obedeceu ainda, está rumo à obediência. Quem aqui está rumo à obediência? Diz amém. Aprenda a obedecer imediatamente, no mais tardar, no dia seguinte, cedo. Que o resultado é diferente. E aí, versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Misericórdia, deve ter estremecido. Olha lá as montanhas. Viu o lugar de longe. Já chegou perto. Como é que é andar 3 dias com o filho, com o jumento, tudo organizado, sabendo que ele ia sacrificar o menino? 3 dias. Levantou os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: fiquem aqui com o jumento. Eu e o moço iremos ali. Esse moço é o Isaque, é o seu filho, o seu único filho, a quem tanto amas, é ele que Deus pediu. E olha só, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele ia adorar a Deus em obediência. Quem está provando Abraão? É o diabo ou é Deus? Deus. Deus queria que ele adorasse em obediência. E aí, ele foi. E ele disse isso para os 2 moços. Fiquem aqui, havendo adorado, tornaremos nós. Tornaremos nós? Por que então ele está levando lenha? Uma coisa louca. Por que está levando lenha? Ele mentiu aqui? Não. Tornaremos vós. Ele conhecia Deus. Sabia quem era Deus. Continuando, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Levando a lenha, levando o cutelo. Foram indo lá em rumo à obediência. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai, ele disse,
Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu faria a mesma pergunta. E ele disse, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Existem estudiosos que dizem que ele estava falando não só para o filho, mas para o próprio Deus. Deus proverá. Deus proverá o holocausto para si, porque era para ele o holocausto. Deus proverá o holocausto para si, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha só, Deus chamou Abraão para deixar a sua terra e parentela e seguir para uma terra que ele mostraria. Primeiro, em Gênesis 12, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Fez? Ainda não. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Tudo futuro, não aconteceu nada ainda. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação. Sabe aquelas profecias que só vai acontecer no futuro? Mas agora nada? A obediência é agora, mas a bênção é futuro. Mas eu não sei você, mas eu ficava pensando, gente, que dia difícil para esse homem. Meu Deus. Mas olha só, ele já tinha uma promessa que está lá em Gênesis 12. A gente está lendo Gênesis 22. Já existia uma promessa dita. Quem disse? O Todo-Poderoso. Se ele falou que iria acontecer, ele está apegado nessa promessa. Eu não sei qual é a promessa que Deus te falou, que Deus proverá, que Ele vai prover, que Ele vai fazer. Não importa o que está acontecendo agora, se apega na promessa aí. Não esquece quem foi que te prometeu. Se apega na promessa e fala, Deus, não, eu já pesquei a noite inteira e não tem peixe. E a noite é o melhor horário para pescar, Deus. Mas sobre a sua palavra eu vou te obedecer. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lança. E a Bíblia diz que foram pegos 153 grandes peixes e o barco dele quase virou. Tinha só esse barco? Não. Tanto que vieram ajudar eles a pegar os outros barcos. Mas por que ele não falou isso para os outros barcos? Falou para aquele. Porque quando Jesus falou, deixa eu entrar aí. Eu imagino eles dando um lugarzinho. Vem, senta aqui. Você já falou para Deus entrar na tua vida? O barco aqui representa a nossa vida. Você já falou isso para Ele? Quem já falou, diz amém. Se você já deu um lugar para Ele na tua vida, vai pela fala dEle. Pode levar a lenha aí, pode levar, Deus proverá. E aí, este homem, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Já li esse versículo, continuando. Essa promessa de descendência foi repetida também em Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, dizendo que ele seria pai de muitas nações. Não para de falar nações. Nações. Você vai ser pai de muitas nações? Vou engrandecer o teu nome, Abraão. Vou fazer isso, Abraão. Quando? Não sei. Obedece. O que foi? Tá. E aí, olha que interessante quando a gente lê Gênesis 18:10. Diz assim, o Senhor disse a Abraão, no ano seguinte, Sara terá um filho. O milagre do nascimento de Isaac foi um sinal da fidelidade de Deus às suas promessas. Olha que interessante. Olha aqui para mim. Somente Abraão será reconhecido, exaltado entre as nações se obedecer? Não. Nós acabamos de orar aqui. Em Deuteronômio 28:1 diz assim, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, agora é para vocês também. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem, não de qualquer jeito, mas fielmente, todos estes mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Ou seja, exaltará o teu nome. Igualzinho ele falou para Abraão. Então o que eu preciso fazer? Obedecer como Abraão. Versículo 9.
e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. Edificou Abraão ali um altar. Quero te fazer outra pergunta. Todos os lugares que você vai, você pode edificar um altar ao seu Deus? Você tem liberdade de declarar o nome do seu Deus? Se você não tem essa liberdade, você não deveria ir. Porque Abraão chega para obedecer. Primeira coisa, fez um altar. Fez um altar. E aí, olha só, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Imagina esse homem organizando a lenha. Amarrou Isaac, seu filho. Eu achei, gente, lá atrás, quando eu comecei a vir na igreja, que esses dois homens que caminhavam com Abraão, era para segurar Isaac, um de cada lado. Mas não é. Os homens ficaram lá para trás. E aí, ele amarra o filho dele, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Meu Deus, está tudo indo para o caminho de um quase assassinato. E aí, estendeu a mão, a sua mão, e tomou o cutelo para imorar o seu filho. Aqui o milagre acontece. Imediatamente. Deus sabe o final da história. Mas eu acredito piamente que Deus escreveu todas essas palavras para que nós víssemos que é possível obedecer, ainda que pareça loucura. E ele fez isso para ver que Abraão, mostrar para o próprio Abraão, porque Deus já sabia o quanto Abraão estava disposto a obedecer. Acho que nem ele fazia ideia do quanto ele era forte. Porque a gente fica forte quando a gente precisa da força, né? Mas ele já tinha sido treinado lá atrás. E aí, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Eu imagino que ele falou duas vezes, porque ele falou assim: Abraão, Abraão. Para Abraão, que? Como se ele estivesse dizendo: olha aqui para mim, chamando a atenção dele. Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Ei, quando eu escuto o nome de Abraão, deve dar um calafrio naquele corpo. E o Senhor diz, e ele responde, né, Abraão: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, ainda repete, o teu único filho. Eu fico pensando nessas coisas todas, o que é que você ama demais, que você precisa entregar a Deus? Não estou falando de filho, muitas vezes é um emprego, muitas vezes é um cargo, muitas vezes é um título, muitas vezes eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração. E quando você chegar imediatamente, quando a gente foi convidado para ir para uma cidade, nós iríamos embora, porque Deus falou, a gente tinha essa certeza que vinha de Deus para a gente ir embora para outra igreja. Eu, o pastor Márcio, a Rafaela, a Vitória, e nós fizemos uma reunião com a Rafaela e a Vitória, embora elas fossem pequenas ainda, mas elas faziam parte da família. Então nós estávamos falando, nós estamos sentindo no coração de ir embora. Fomos lá visitar a cidade para saber como que era. Ninguém gostou da cidade, claro, queria todo mundo ficar aqui. Mas nós vamos obedecer. Eu lembro que a Rafaela falou assim, se Deus está falando, quem somos nós para competirmos com Deus? E a gente estava certeiro que a gente tinha que ir embora. Deus falou com uma irmã, falou, eu quero falar com vocês. Quantos anos isso, pastor Márcio? Assim eu não sei calcular. Quantos? 12 anos. Há 12 anos. Nós estávamos na sala ali. Gente, eu sou de humanas, não sou de matemática, então, exatas. Então, eu só sei 1 mais 1. Estávamos na sala que chega a irmã. Deus mandou dizer para vocês que se vocês pegarem esse barco para ir para este lugar que vocês estão sentindo no coração, Ele vai abençoar vocês. Porque Ele é com vocês e Ele se agrada de vocês. Mas se vocês ficarem, Deus fará um grande milagre. Claro que a gente ficou feliz, né, gente? A gente não queria ir. Aí, da hora que a gente falou, vamos, Deus falou, não precisa ir. A Rafaela falou assim, gente, estou me sentindo Abraão.
Ah, eu não queria ir. A hora que nós resolvemos obedecer, não é para ir? Interessante que a gente vai aprendendo, né? Os nossos filhos vão aprendendo, eu nunca me esqueço disso. Enfim, vamos voltar aqui para o texto. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. Imagina esse homem desamarrando as cordas, gente. Que alegria que não foi. Imagina esse menino descendo desse altar. Ô Jesus, pai, você falou que Deus ia prover, hein? E não proveu, mas primeiro fiquei amarrado. Estou parafraseando, isso não está na Bíblia. Mas ele era gente como a gente, este homem. Como será que ficou essa pessoa? Eu queria tanto que tivesse mais algumas coisas, para a gente poder analisar a emoção, né, as coisas, mas não importa. O que importa é que este homem obedeceu, teve a felicidade de desamarrar o filho dele, pôr o carneiro lá e oferecer o sacrifício a Deus. Olha, o único que foi entregue até o final foi o próprio Filho de Deus. Não teve um cordeiro que substituísse. Ainda bem que Deus disse não para Jesus no Getsemane, porque hoje nós temos o sim de Deus. Ainda bem, agora falando como família, que Deus disse não para Abraão e não levou o filho dele. Deus providenciou um cordeiro. Olha a diferença. Por quê? Porque o único que não teria, que foi consumado até o final, foi o próprio Jesus. Ele foi o cordeiro de Deus. Aqui foi providenciado um outro cordeiro, mas existiu para Deus, não teve substituição para Deus. Pensa. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Deus proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste a ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Toda hora ele deixa isso bem claro. Ele não tinha um substituto. Era o único filho. Ah, Deus está pedindo isso para ele? Tinha um monte. Não, era o único. E aí? E olha que interessante em Gênesis 15, 5. Eu quero ler para você rapidamente. Então, o levou para fora. Deus, isso lá atrás, gente, só para você entender. Olhe agora para os céus, Abraão. E conta as estrelas, se as pode contar. E ele disse: assim será a sua descendência. Você acha que tudo isso não ficava formigando na cabeça de Abraão? Mas falou que eu seria conhecido. Está em Gênesis 12, 15, 17. Agora eu estou no 22 e tá, a história é outra. Olha, quando nós obedecemos a Deus, ninguém pode nos vencer. Tem muita gente patinando hoje porque não obedeceu quando tinha que obedecer. E hoje Deus está falando mais uma vez, se Deus te trouxe aqui, essa palavra é com você, obedece. Que eu vou exaltar o seu nome entre as nações. Acabamos de ler, de orar, que vai o seu pastor, os ministros de música. Eles vão precisar de ajuda, gente. Acabamos de saber da França. Então nós precisamos obedecer. Abraão provou a sua fidelidade ao Senhor. Então Deus poupou Isaac. Versículo 18. E em tua descendência agora vem o cumprimento da promessa que foi falado várias vezes. No versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Deus reafirma o trato, o acordo. Então Abraão tornou os seus moços, aqueles dois que ele largou lá atrás, e levantaram-se e foram junto para Berseba, e Abraão habitou por lá. Eu não sei qual é a obediência que você precisa. Eu quero convidar a Jéssica aqui. Se você tem algum motivo de oração para que o Senhor dê forças para que você obedeça, vem aqui à frente. Deus, Ele quer muito, muito, muito te abençoar. Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida.
Mas se você não consegue obedecer, deixar o que você tem feito de errado para trás, deixar Deus mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua fala, o seu estilo de vida, o que você tem feito, Deus quer muito te abençoar, você não faz ideia do quanto. Porque o cumprimento da promessa, que foi falado várias vezes lá atrás, só aconteceu quando Abraão obedeceu. E não houve dúvida da bênção ter chegado. Não houve dúvida da obediência de Abraão. E a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, vá agora. Deus está dizendo para nós, obedece agora, agora. A Bíblia diz que Abraão no outro dia levantou cedo, arrumou o jumento, chamou 2 moços, preparou a lenha e foi. Para onde? Deus ainda ia mostrar. Mas foi. Por isso eu quero que você venha à frente. Se você tem alguma coisa que você precisa obedecer e você não tem forças, eu quero orar com você.